caros, chegamos à última edição do plano de governo do Cabo Daciolo, onde nós vamos falar de economia e da parte final conclusiva desse plano. Lembrando que essa série foi iniciada exatamente para deixar bem patente e claro as propostas do Cabo Daciolo, para que não houvesse, melhor dizendo, sombra de dúvidas sobre algumas determinadas temáticas e até mesmo como registro histórico e servindo, por que não, para o próximo governo, o plano de governo que ele irá fazer se assim se candidatar a presidente em 2022, ok? E você pode conferir toda a série na playlist no canal aqui Conteúdo Edificante, playlist intitulada Plano de Governo Cabo Daciolo. Ali você confere todas as 5 edições, ok? Vamos sem mais delongas então a falar de economia. Deixe seu like, comente e vamos lá. No que diz respeito à economia, figuramos entre as maiores economias do planeta. No entanto, nos últimos anos, a economia brasileira cresceu pouco ou sofreu retração. Houve um recesso, houve crise. Os piores indicadores ocorreram em 2015 e 2016, com retração de 3,5 a 3,6, melhor dizendo, respectivamente. Mas os sinais de encolhimento já vinham sendo expostos desde 2011, sendo acentuado em 2014, com um crescimento de apenas 0,1%. A seguir, outros dados são importantes de serem observados no tocante à economia brasileira. A nossa economia de trabalho corresponde a 104,2 milhões de trabalhadores, população economicamente ativa. Desses, 91 milhões estão empregados, enquanto que 3,2 milhões de trabalhadores estão fora do mercado de trabalho, ou seja, estão desempregados. Isso dados de 2018, já deve ter aumentado inclusive o número de desempregados em 2019. O rendimento médio do trabalhador brasileiro, segundo o IBGE, é de R$ 2.160 e o salário mínimo é de R$ 954, isso lê-se em 2018, agora está em 998 atualmente, né? Corrigido já para o ano de 2019. Vamos lá. O país possui uma carga tributária de 32,38% do produto interno bruto, com inflação de 2,95% do PIB de 2017. Essa informação, a taxa básica de juros Selic está em 6,5% em 2017 e a taxa de investimento é de 15,6% do produto interno bruto. A dívida externa se encontra em 315,267 bilhões de dólares. A dívida pública monetária federal se encontrava em 3 trilhões e 311 milhões de reais no início de 2018, com a previsão, segundo o Tesouro Nacional, de encerrarmos, ou que foi encerrado o ano de 2018, com essa dívida em torno de 4 trilhões de reais, agora referente à arrecadação. Então se tem sim uma dívida externa muito enorme, aí por isso que é um dos motivos aí de querer aprovar essa reforma, né? Mas isso não procede porque tem outros meios. Poderia até se fazer uma reforma, como já falei várias vezes aqui no canal, mas uma reforma não tão drástica e sim mais branda e principalmente de pessoas que ganham muitos benefícios e altos salários, como aí juízes, magistrados, deputados, senadores, e, enfim, né, dos 3 poderes e outros. A Federação Tributária se encontrou na faixa de 1,3 trilhão de reais em 2017. Esses foram os resultados de alguns indicadores da economia brasileira. Como se pode observar, o Brasil possui uma elevada taxa de juros e uma elevada dívida externa, principalmente uma dívida interna em níveis alarmantes. Vamos fazer uma reformulação das diretrizes macroeconômicas, aplicando no cenário nacional a fim de melhorar os resultados dos indicadores. Governar é um slogan, ou foi até um slogan da campanha, baixar juros e impostos. Vamos reduzir a taxa de impostos a fim de possibilitar ao país atrair investimentos estrangeiros e competir com mais vigor no mercado internacional. Além disso, iremos fortalecer a produção brasileira, facilitar o trâmite para patentes de produtos nacionais e promover o desenvolvimento do pequeno, médio e grande empreendedor do país. Isso é muito importante, desenvolvimento pequeno, médio e grande empreendedor, que tem muitas dificuldades, muitas burocracias, principalmente nessa questão aí dos tributos.
eliminando as disfunções burocráticas que atrasam o desenvolvimento e desmotivam aqueles que querem, então, empreender, né? Ou investir no país. Outra questão imprescindível ao desenvolvimento se refere à redução da carga tributária. Além disso, é preciso concomitantemente reduzir a despesa pública e promover uma melhor alocação dos recursos do erário público, dinheiro público. Não adianta reduzir impostos se o setor público não diminuir os gastos, né? Claro, um governo só pode gastar aquilo que ele tem de receita, não pode gastar muito mais, né? E não eliminar privilégios. Então, eliminar privilégios e diminuir os gastos. Então, veja só, o que era a proposta do Cabo Daciolo: redução da carga tributária, a fim de, então, injetar mais verba por parte dos investidores e alavancar o mercado profissional, o mercado, enfim, em várias áreas, reduzir impostos, como já disse, diminuir gastos e eliminar privilégios, né? É isso que tem que fazer. Será que nesse governo vão fazer isso? Eliminar gastos e eliminar privilégios? Agora com a reforma vai para todos, mas tem algumas coisas que não bate, né? Iremos efetuar um equilíbrio de forças a fim de promover melhorias. Promover exatamente investimentos no setor público cruciais, ao mesmo tempo eliminar gastos excessivos e desnecessários. Empresas estatais estratégicas jamais serão privatizadas. Em nosso governo será efetuada a modernização dessas empresas, bem como a melhoria das ferramentas de gestação e investimento na capacitação dos colaboradores, a fim de fortalecê-las a enfrentar a competitividade do mercado. Então, é favorável à não privatização, principalmente das principais estatais, possivelmente Petrobras, Banco do Brasil e dentre outras, né? Algumas poderiam ser privatizadas, é o que dá para entender. Ele iria, na realidade, priorizar as que de fato são do Brasil, ou que dão lucro para o Brasil, ou tenham a possibilidade de assim suceder. Se esse será o caminho a ser seguido, em vez de entregá-los ao setor privado ou às grandes corporações internacionais. Iremos fortalecer a soberania brasileira em todos os setores, pois o país perdeu muito de sua autonomia para tomar decisões devido aos grandes interesses estrangeiros que permearam as decisões políticas, né? E possivelmente está falando da Embraer, né, que o Brasil perdeu, e também a questão do nióbio, que o Brasil também está quase perdendo isso. O Brasil que realmente tem bastante riqueza aí, mas está lamentavelmente dando para os estrangeiros. Vamos fortalecer a competitividade das commodities brasileiras no mercado internacional, porquanto isso é de elevada importância. Hoje o minério de ferro, o ferro fundido, o aço e óleos brutos de petróleo são os principais itens que o país vende ao exterior. Dessa forma, vamos trabalhar para melhorar a qualidade desse produto e promover o desenvolvimento científico e tecnológico do país através de políticas de fomento voltadas à implementação de negócios para o processamento desses itens, a fim de proporcionar melhor alocação dessa produção, não somente em âmbito externo, mas principalmente no desenvolvimento nacional, né? Ficar as coisas aqui e também investir bastante coisas aqui, não lá fora. O Brasil, ou exportar mais, né, nesse sentido, o Brasil irá deixar de ser exportador de matérias-primas e importador do produto industrializado para se tornar um exímio utilizador de matérias-primas que podem ser aplicadas nas áreas de ciência, tecnologia e produção de bens finais para o consumo interno, em vez de ocuparmos posição de coadjuvante em aspectos de modernização e desenvolvimento, como exportadores de bens primários, pois iremos figurar entre os países mais desenvolvidos do planeta. Então, era o sonho, né? De acordo com o plano, se ele, portanto, ganhasse
para implementar no Brasil. Conclusão: para concluir esse plano de governo, queremos afirmar que não existe ação efetiva sem a devida elaboração de políticas públicas eficientes e bem monitoradas. Diga-se de passagem, no tocante a esses fatores, a administração pública é muito deficiente. Uma política pública bem elaborada se dá por um ciclo de passos e etapas bem definidos ou definidas. O passo inicial diz respeito à identificação e ao reconhecimento de um problema como público. A seguir é necessário que tal ou tais problemas identificados venham fazer parte da agenda do governo. Na agenda de governo são elencados os principais problemas a serem resolvidos ou mitigados pela administração pública e pelos agentes públicos, ou políticos, melhor dizendo. Depois que se identifica um ou vários problemas e se estabelece a agenda do governo, é preciso formular alternativas para o tratamento desses problemas. Posteriormente, a formulação de alternativas, tomando assim decisões entre essas alternativas que subsidiarão e fundamentarão a implementação de uma política pública. Uma vez constituída a política pública, segue a fase da avaliação. Nessa etapa, por meio de indicadores, a política pública será analisada a fim de verificar os pontos de êxito e as falhas existentes, com o objetivo de melhorar a política, reestruturá-la, estabelecer a sua continuidade ou extingui-la. Aqui ele está falando passo a passo de como, então, implementar a política pública para melhorias, né, para a população. Por fim, a recuperação da soberania de um país passa pela formação psicológica e social dos seus cidadãos, também recai na acentuação da promoção dos valores da família, que ele visava, obviamente, e sobretudo dos valores cristãos, e bem cristãos aí, questão contra a pedofilia, né, contra o aborto, temáticas aí que até estão nesse governo e que a gente fala e muitos acham que a gente está defendendo o governo. Não, isso é temática cristã e que Daciolo defendia, né? Inclusive, não as drogas, jamais liberá-las, também a questão da identidade de gênero, na realidade da ideologia de gênero, e por aí em diante. Uma sociedade bem constituída socialmente, psicologicamente e espiritualmente encontra os caminhos do progresso, da justiça social, da distribuição justa da renda, da efetivação de segurança. Interessante, distribuição justa da renda, né? Que não acontece, há uma disparidade, principalmente agora, com essa questão da Previdência aí, que apesar de querer colocar quase a mesma coisa, tanto para privados como públicos, né, de dar algumas melhoradas, ainda fica muito aquém e prejudica muito o pobre em algumas colocações ou itens. Da efetivação da segurança pública, do desenvolvimento econômico sustentável, também valoriza os pilares da educação. O presente trabalho é finalizado com a seguinte colocação de um grande governante da antiguidade: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, Salmos 33, 12. Então ele cita aí um versículo bíblico no final, exatamente do plano de governo dele. Então, fizemos aí essa série falando do plano de governo da Daciolo 2018. Você pode perceber exatamente o quanto ele fala de temáticas de suma importância que até esse governo atual fala, né? Algumas. E também o outro governo que teve, com relação a não privatizar, com relação a olhar para o necessitado, né, até a Previdência, que ele sempre defendeu que a Previdência é superavitária e não deficitária. É uma espécie de mix, obviamente era isso que era necessário, né? Como eu sempre falava, o interessante era juntar o que era bom da esquerda, o que era bom da direita, e assim um governo maravilhoso se teria no Brasil, né? Mas o que acontece? Eles só querem polarizar, dividir para somar para eles, né? E dividindo o povo fica ignorante, vai atrás da patos, que eu sempre falo aqui, da emoçãozinha e tal, né? Que vira idolatria, assim como um romance, que às vezes você se apaixona por uma menina, a menina se apaixona por você e fica deslumbrado, né? Fica patologicamente ali preso àquela pessoa, tem a questão da paixão, que vem da patosa emoção. É a mesma coisa com muitos aí que ficaram apaixonados por Bolsonaro, ou apaixonados por Lula, na idolatria, e não viram, ou não perceberam, ou até ainda não perceberam exatamente os erros de ambos, né?
não percebe, e não estão percebendo, porque a paixão cega. Agora, a racionalidade, ela de fato faz você enxergar os dois lados da moeda, o que está certo, o que está errado, e quando está errado tem que se falar e pronto, ok? Então, deixe seu like, comente se você quiser rever tudo isso aqui do plano de governo, está aí na playlist no canal Conteúdo Edificante, que aqui eu não tinha feito, até mesmo se você for querer procurar, você tem até o plano de governo do Bolsonaro e do Haddad aqui no canal, tá? Do Conteúdo Edificante, ok? Abraço, até a próxima série ou sessão que a gente poderá fazer aqui no canal.